Cumprimentos à torcida do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Seguinte, nesse vídeo aqui, eu não quero fazer uma análise desse jogo, Aurora e Botafogo, empate em 1 a 1. Eu quero me basear nesse jogo para tentar fazer uma análise e projetar o futuro próximo do Botafogo. O Botafogo a curto prazo. E vamos falar de Thiago Nunes e vamos falar desse time. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, seja bem-vindo. Você que caiu de paraquedas, não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, considere se inscrever, beleza? Bom, pessoal, mais uma vez a história se repete e insiste em se repetir. O Botafogo tomando gol no final do jogo, né? Porque é um time que não consegue se comportar de forma inteligente durante o jogo. Tem muitas questões que precisam ser pontuadas. A parte física do Botafogo está péssima, está horrorosa. E a preparação física, o departamento, né, de fisiologia do Botafogo, eles precisam ser cobrados, precisa ser feita essa análise criteriosa e verificar o que está acontecendo. Porque o time não pode continuar desse jeito. Todo jogo a gente vê os jogadores no segundo tempo sem pernas, sem fôlego, andando em campo. Precisamos falar do Thiago Nunes. Obviamente esse cara precisa ser mandado embora. Precisa ser demitido, porque ele já teve o tempo que ele precisava. E ele não consegue de maneira nenhuma fazer esse time ter mais organização, ter mais equilíbrio defensivo. São decisões estúpidas à beira do campo. Mexe errado, escala errado. Não consegue dar uma identidade a esse time. A gente não sabe hoje se o Botafogo ele é um time que é reativo ou se é propositivo. E o cara ainda faz o favor de ser expulso por fazer o chororô pro técnico. O castigo veio a cavalo, né, Thiago Nunes? Tomou gol no final do jogo daquele jeito que a gente já, infelizmente, está se acostumando, porque é todo jogo a mesma coisa. O Thiago Nunes ele tem culpa. E como eu falei, precisa ser demitido. E tem que ser logo. Porque a gente não pode correr o risco de perder o ano no início da temporada por uma eliminação precoce na pré-Libertadores. A gente vai ter que jogar Taça Rio de novo, mais uma vez por incompetência. Prêmio de consolação para quem não se classifica entre os 4 primeiros. Isso já havia acontecido ano passado. Para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Tem que vencer a Taça Rio. Porque quem garante que do jeito que está jogando, o Botafogo ele vai se classificar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, que dá, né, uma vaga para a Copa do Brasil do ano seguinte. Pensar em título de brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil com esse time do jeito que está jogando, com esse elenco curto e com esse time frouxo, fracassado e covarde, meu amigo, não tem a menor possibilidade. Por isso é que eu iniciei o vídeo falando que precisam acontecer coisas internas para que a temporada não se perca e a gente tenha uma temporada minimamente competitiva. Falei do Thiago Nunes. Mas esses jogadores, meu amigo, esses jogadores também têm culpa. 50% da culpa são desses jogadores que não conseguem sair da má fase, que não conseguem esquecer 2023. Muitos falam, né, que a torcida tem que esquecer 2023 e pensar positivo. Sério? A gente tem que fazer isso? Não são jogadores, não, que insistem em cometer os mesmos erros, insistem em carregar carga negativa. Os caras não têm nenhum emocional, não têm inteligência para jogar uma partida de mata-mata. A gente consegue imaginar esse mesmo time como ter se comportado em campo
disputando mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores, a gente não consegue, nós torcedores não conseguimos ter segurança, confiança nesse time. O Botafogo pode estar ganhando o jogo por 1-0, por 2-0, que no final do segundo tempo a gente não vai ter tranquilidade, a gente não consegue ter uma confiança, porque jogo após jogo o time toma gol no final do jogo, toma gol de empate, toma gol de virada. Isso vem desde o ano passado. Esses jogadores, Tiquinho, se arrastando em campo, a gente vê o cara abatido em campo. O Tietê, que eu elogiei muito aqui nesse canal, mas como eu não sou passador de pano, eu não consigo mais fazer os mesmos elogios que eu fazia ao Tietê. O cara não consegue mais ter nenhuma marcação, não consegue ter poder de marcação no meio campo. A gente vê o Tietê preguiçoso. O Botafogo já tomou alguns gols por culpa dele, por não ocupar os espaços. Marlon Freitas, esse cara não pode ser titular desse time. O Tietê não pode mais ser titular desse time com a vinda do Gregory. Tem que ser Danilo e Gregory no meio campo. O Danilo que de certa forma ainda tem tentado dar uma marcação a mais no meio campo do Botafogo. O Eduardo precisa ir para o banco, mas para isso tem que ter um jogador para ser titular. E é algo que eu venho falando aqui no canal desde o ano passado. O que eu venho falando aqui desde o ano passado esses jogadores que pipocaram no ano passado, em 2023, eles têm que ser hoje reservas, para que eles não tenham essa responsabilidade. Eu já falava isso, cara, lá no ano passado. E se eles já mostravam isso no passado, eles iam mostrar isso esse ano? Eu já falava isso, cara, lá no ano passado. Dito e feito, a gente está vendo tudo isso acontecer. Então, pessoal, é preocupante esse curto prazo do Botafogo, porque o curto prazo pode influenciar na temporada inteira. O Tiquinho, que muitos ainda insistem. Eu parei de defender Tiquinho, não dá mais. O Tiquinho, visivelmente abatido, muito mal fisicamente. Desde novembro de 2023, o Tiquinho, ele em 16 jogos, tem 2 gols, péssimo aproveitamento. Desses 2 gols, 1 de pênalti e 2 assistências. 33 finalizações, 11 finalizações no gol. E perdeu 2 pênaltis contra o Palmeiras e contra o Aurora. E ele não é o único culpado da perda do título, ele é um dos culpados. O Botafogo nos últimos 20 jogos contra equipes de primeira divisão, equipes de Série A. 2 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. 13 jogos seguidos sem vitórias contra times de Série A. 13 jogos seguidos. Ontem, nesse jogo contra o Aurora, até os 40 minutos do segundo tempo, até os 40, o Aurora criou 8 ações na área do Botafogo. Teve 8 chances de gol. Depois dos 40 minutos, foram 10 ações na área do Botafogo. Em 7 minutos, o Aurora ele teve mais ações ofensivas na área do Botafogo do que na partida inteira até os 40 minutos do segundo tempo. Isso aqui é culpa do treinador e culpa do time. O Botafogo ele não pode se comportar desse jeito, se contentando com uma vitória mínima e ficar retraído lá atrás. E nisso chamam o adversário toda hora atacando o Botafogo, toda hora criando chances de gol. A gente tem visto isso jogo após jogo. E isso é treinador. Isso é treinador. Como o time, como um todo, o coletivo se comporta em campo, é o treinador. E até agora ele não conseguiu fazer isso. Então, daqui pra frente, meu amigo, não tem como a gente imaginar ele fazer isso.
Por isso, não dá mais para ele continuar à frente do trabalho. Ele tem que ser demitido. Agora, os jogadores, eles também têm culpa. Eles sabem o que tem que fazer dentro de campo. Não dá para ver o Tietê trotando, voltando, enquanto o time adversário tá atacando em um espaço que ele deveria estar ali. Não dá pra gente ver o Marlon Freitas sem nenhuma marcação, só fazendo falta, sem conseguir roubar bola sem falta. Com futebol extremamente burocrático, com passe só pro lado ou para trás. Não dá pra gente ver o Hugo como titular, toda hora a bola nas costas, toda hora cometendo falha de marcação. Os jogadores, eles têm também essa responsabilidade. Não dá pra culpar só o técnico. Óbvio que ele tem culpa em muita coisa. Mas esses jogadores, eles têm que tomar postura. Virar essa chave. Muita coisa precisa mudar. E tem que ter essa cobrança interna. Desde a preparação física, passando pelo técnico, passando pelos jogadores. Esses jogadores que foram contratados, eles precisam entrar logo em campo. O Gregory precisa vir logo para tirar o Tietê da titularidade. Esse meio campo, esses volantes tem que ser Danilo Barbosa e Gregory. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. A gente se vê na live 6 horas. Tchau!